Diácono Arildo, irmãos e irmãs muito amados no Senhor. As leituras que nós acabamos de ouvir, elas nos conduzem ao seio da família, a beleza da família, a beleza da relação entre os pais e os filhos, e dos filhos para com os pais. E o Senhor nosso Deus nos começa logo mostrando na primeira leitura, quando Ele faz uma verdadeira exegese do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Aliás, o livro do Eclesiástico, na igreja nascente, era o livro das famílias. No início da igreja nascente, o livro do Eclesiástico foi um livro tão importante, porque esse livro ensina até a maneira de lavar pratos, lavar copos. E ensina como o jovem deve se comportar diante dos mais velhos. Esse livro ensina o dia a dia de uma família, como ela deve se comportar. Assim o Senhor Deus, o Pai, Ele nos prepara nessa primeira leitura para mostrar, para nos conduzir até Jesus Cristo, quando o seu Filho nasce, se encarna, e Ele nasce no meio de uma família, O Senhor nosso Deus, o Pai, quer mostrar para nós, irmãos e irmãs, que a família é o lugar privilegiado da manifestação de Deus. O Senhor Deus quer mostrar para nós que a família é o templo privilegiado, onde Deus se manifesta e se manifestará na medida que nós nos deixarmos conduzir pelos seus ensinamentos, como dissera o autor sagrado da segunda leitura. O amor é o vínculo da perfeição. É ele que rege todas as relações humanas, a começar pela família. E o Pai, a enviar o seu Filho, que nasce em uma família, ele assim concretiza e mostra para nós que a família é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus quer se manifestar. É o lugar onde Deus quer, irmãos e irmãs no Senhor, fazer com que nós o aceitemos para que Ele possa fazer parte de nossas vidas e assim Ele poder reger, governar. Deus, ao querer que seu Filho Jesus Cristo nascesse de uma família, irmãos e irmãs, Ele quer assim dizer para nós que a família é o primeiro templo onde Deus se manifesta. Ele nos mostra ainda que o outro templo, onde se encontra Deus, é a igreja. O outro templo, onde Deus se manifesta, onde a comunidade se reúne como uma família em torno da mesa sagrada, para Deus nos falar, para Ele nos confortar, para Ele mostrar para nós a grandeza, a beleza de uma vida familiar. Apesar das suas consequências, apesar das suas dores, apesar de suas tristezas, apesar de suas angústias, é na família, irmãos e irmãs no Senhor, onde Deus se manifesta, onde Ele quer realizar cada um de nós, dando a sua graça e dando o seu perdão. Porque muitas vezes sabemos nós que na vida familiar tem também as suas procelas, tem também os vendavais próprios de uma vida familiar. Mas Ele, fazendo parte dessa família, certamente nos proporcionará meios para que a nossa família possa verdadeiramente ser uma família cristã. Assim, o Senhor nos apresenta uma família que deve ser modelo para todos nós. A família de Nazaré. 3 santos. E nessa família existe algo especial. Um membro dessa família é o próprio Deus, Jesus Cristo. Maria, José, Jesus, irmãos e irmãs. Aqui nós vamos encontrar a fundamentação que Deus faz parte da família. Na família de Nazaré. Quem faz parte dessa família? O próprio Deus, Jesus Cristo. E Ele, no seio dessa família, Ele quer mostrar para nós que a família de Nazaré não é diferente da nossa. Ela também teve as suas dores.
A família de Nazaré também teve as suas dificuldades. A família de Nazaré teve as suas perseguições. A família de Nazaré teve, irmãos e irmãs no Senhor, os seus percalços próprios da vida. A família de Nazaré não é diferente de nossas famílias, que também tem seus problemas. Que nós sabemos o quanto a família de Nazaré sofreu. Maria, vendo seu filho não ser compreendido, não ser amados por muito, a tal ponto que chegou aquela consequência inaudita da morte na cruz. Vejamos, irmãos e irmãs, a família de Nazaré não é uma família diferente da nossa. Ela também tem suas dificuldades, tem suas dores, tem as suas angústias, mas nesta família Deus faz parte dela. Assim como Deus faz parte, irmãos e irmãs, de nossas famílias. Não esqueçamos disso. E na segunda leitura, a carta aos Colossenses é tido como a carta magna das famílias. Ali também nos ensina, nos mostra como devem ser as relações, como deve ser a relação entre pai, entre mãe, entre filhos, entre pais. Ali nos mostra a tal ponto que o autor sagrado nos chega a uma conclusão. O amor é o vínculo da perfeição. Ele que deve reger, ele que deve ser o ponto central, o leitmotiv, o fio condutor da vida de qualquer família cristã, se ela assim quiser se deixar ser conduzida pelo próprio Deus. E esse Deus, como mesmo no Natal nos foi dito, Jesus é o Deus conosco, é o Deus que está conosco, que faz parte de nossas famílias. Irmãos e irmãs, a família, repito mais uma vez, é o lugar aonde Deus se manifesta, mas depende de nós. Nós precisamos deixar que Deus se manifeste em nossas famílias. Nós precisamos, irmãos e irmãs, deixar que Deus possa agir de maneira plena em nossos lares, em nossas casas. É necessário que nós deixemos Deus agir para que possa existir o perdão entre os membros da família. Como toda pessoa normal que nasce de uma família, graças a Deus eu nasci em uma família. Mas uma coisa, eu lembro muito bem de minha família.